Muito bom estar com vocês para mais uma aula de história. Meu nome é Daniela Estevam e hoje eu vou estar trabalhando a descolonização da África e da Ásia. Nós vimos que o continente africano e asiático sofreram com o processo de colonização desde o século XV, e isso foi ampliado a partir do final do século XIX e início do século XX com o movimento imperialista. E justamente essas disputas desse movimento imperialista que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Mas não parou por aí. O mundo passou por uma crise, a maior crise econômica da sua história, e logo depois enfrentou a Segunda Guerra Mundial, o que enfraqueceu ainda mais os países europeus, fazendo com que eles diminuíssem seu poder e influência diante da Ásia e da África, e possibilitando, assim, o processo emancipacionista, que é o nosso assunto de hoje. Essa descolonização é a retirada, é a saída desse domínio europeu, e esses países conseguindo a sua independência. Agora nós vamos entender um pouquinho mais detalhadamente sobre esse processo de descolonização e destacar os principais países que passaram por isso. Vamos lá? Então vamos entender agora como foi esse processo de descolonização. Como eu disse para vocês na introdução da nossa aula, os países que passaram pela Segunda Guerra Mundial, mesmo aqueles que saíram vencedores, não tinham condições de manter os seus exércitos coloniais. Os gastos com a Segunda Guerra foram muito altos. E assim, ao retirar parte desses exércitos, isso vai permitir o início das lutas de independência dessas colônias. Um outro fator que também vai favorecer a esse processo de descolonização é a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tinha por objetivo impedir a ascensão de regimes autoritários, como o que ocorreram um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E não teria lógica lutar contra esse tipo de regime, defender a democracia e manter a colonização nesses continentes. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em três partes. O primeiro mundo, que seriam países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, que correspondia aos países socialistas de economia planificada. E o terceiro mundo, que reunia todos os países subdesenvolvidos. Hoje a gente sabe que esses termos entraram em desuso, porque não existem mais países socialistas. Então não tem lógica manter a utilização desses termos. Mas você vai me dizer, não, professora, mas tal país ainda não é, ainda permanece o socialismo? Se ele faz comércio com outros países, se ele não tem uma economia completamente planificada, ou seja, dominada pelo Estado, aí a gente já não está falando mais de socialismo. Nós estamos falando de regimes ditatoriais. Mas é assunto para uma próxima aula. Em 1955, vai acontecer a Conferência de Bandung. Essa conferência vai ocorrer na Indonésia e vão participar 29 países africanos e asiáticos. Eles tinham por objetivo discutir as políticas de cooperação mútua e estratégia para manter as suas independências, tentando assim impedir o avanço dos países europeus capitalistas ou até mesmo socialistas nas suas regiões. Dessa forma, eles decidiram manter uma posição de neutralidade. Então não havia nenhum alinhamento com os Estados Unidos e nem com a União Soviética, o que não era comum no período, pois estávamos vivendo em plena Guerra Fria. Primeiro nós vamos falar sobre a descolonização da Ásia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram várias colônias europeias na Ásia, pois eles tinham o objetivo praticar o imperialismo naquela região. Nós estamos falando de domínio de parte da China, da Coreia, da Indonésia, da Austrália, entre outras regiões menores. Mas com o final da guerra e a derrota dos japoneses, esses europeus vão tentar reconquistar essa região. E é aí que começam a surgir esses movimentos anticoloniais, que vão impedir isso.
Ou seja, eles querem a sua própria liberdade, não querem nem o domínio japonês e nem o domínio europeu. E a partir desses movimentos anticoloniais, que vão se iniciar com o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, grande parte dessas colônias vão conquistar as suas independências. Eu vou começar pelo processo de emancipação da Índia. Entre 1920 e 1930, existiam dois grupos que lideravam uma resistência dentro da Índia. Um deles era o hinduísmo, que compunha o Partido do Congresso, e uma minoria que era muçulmana, formando a Liga Muçulmana. Dentre essa resistência, destacou-se a participação de Gandhi, que era um advogado que vai utilizar métodos pacíficos para lutar contra esse colonialismo. E quais métodos ele utiliza? Fazer jejum, convidar as pessoas para fazer longas marchas. E um dos sistemas que mais vai incomodar os colonizadores ingleses, que é o boicote aos produtos que vinham da Inglaterra. E como que ele faz isso? Ele começa a produzir seu próprio tecido com um tear artesanal, costura sua própria roupa, planta sua comida, para mostrar que o indiano é capaz de fazer o que precisa para sobreviver. Ele pode produzir e que não precisa dos produtos ingleses. É claro que essa atitude vai incomodar bastante a Inglaterra e, além disso, a Índia estava dividida, pois essa minoria muçulmana desejava reivindicar um Estado independente, gerando, assim, disputas violentas entre muçulmanos e hindus. Tanto Gandhi quanto Nehru e Patel não aceitavam essa divisão da Índia, mas diante dessas disputas, dessas demonstrações de violência, eles passaram até a aceitar. E foi aí que deu origem aos países chamados de Paquistão, Bangladesh, Ceilão e Birmânia. E, é claro, a própria Índia. Mas, infelizmente, nem todos aceitaram essa divisão. E em 17 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado por um nacionalista hindu fanático. Agora nós vamos estudar sobre o processo de descolonização da Indochina. A Indochina era composta por Laos, Camboja e Vietnã. E no final do século XIX, com a política imperialista, ela foi ocupada pela França. Não bastasse isso, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão vai invadir essa região. E ao final do conflito, como ele foi derrotado e a França estava no grupo dos vencedores, ela exigiu a retomada desse território. E o Japão foi obrigado a devolver para a França. Mas diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, vai formar uma resistência contrária a esse domínio francês, que vai ficar cada vez mais forte, criando movimentos pela independência da Indochina, ao ponto de gerar um conflito armado entre eles e os franceses, que depois de todo o desgaste da Segunda Guerra Mundial, serão derrotados e expulsos da região em 1954. No que diz respeito à China, ela também foi invadida pelos japoneses, mas depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai passar por uma revolução comunista. Em outubro de 1949, um grupo de comunistas vão tomar o poder e vão proclamar a República Popular da China, tendo como líder, como chefe supremo, Mao Tse-tung. Ao assumir o poder e tornar o país comunista, ele vai criar uma série de reformas, como, por exemplo, coletivização das terras, controle estatal da economia e nacionalização das empresas estrangeiras, transformando a China num país de uma economia planificada, aos moldes comunistas. Nesse momento também vai ser criado o Grande Salto em Frente, que é um movimento que vai proporcionar o crescimento da economia chinesa, através do aumento da indústria e da produção agrícola. Eles também vão passar pela chamada Revolução Cultural,
que vai ser uma campanha muito forte de educação socialista que incentiva a participação popular massiva, pois eles achavam que essa era a única maneira de conseguir um verdadeiro socialismo, com o apoio e a participação de todos.